Olá, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje é sábado, nós temos o nosso evangelho que normalmente aconteceria lá no Esperança, né, às 14h30, mas como nós estamos ainda com as atividades suspensas presencialmente, estamos aqui todos os sábados às 14h30, às quintas-feiras a partir das 20 horas. E diariamente nós temos a leitura do Evangelho. Então, hoje, durante a semana, a gente lê o livro Respostas da Vida, né? E às sextas-feiras a gente tem o Evangelho no Lar. Seja muito bem-vinda, Patrícia, seu Juso, Nancy, muito bem-vindas, Renata. E temos também, além das palestras do Evangelho Diário, a gente também tem o atendimento fraterno que ocorre online. Então, se você quiser conversar um pouquinho, ou conhecer alguém que está precisando conversar, pegar uma orientação à luz da doutrina espírita, nós estamos disponibilizando o celular do Esperança para que vocês entrem em contato conosco e através de uma mensagem pelo WhatsApp, a gente retorna para vocês e a gente conversa, independente do local onde você estiver. Porque já perguntaram pra gente, né? Márcia, mas eu não moro aqui, eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado, eu moro em outro país. Vocês conseguem conversar com a gente? A gente consegue. Através do Instagram, através do WhatsApp, através de ligação. A gente dá um jeitinho para conversar, porque a gente sabe que esse momento é um momento tão desafiante para todos nós, né? Então, esse momento da gente conseguir colocar em prática esses ensinamentos do Cristo para a gente conseguir ajudar todos aqueles que precisam, nós estamos aqui disponibilizando o telefone do Esperança. Então, deixa eu pegar aqui o número que eu perdi. É 96327-3578. 96327-3578. Através desse telefone, é só deixar uma mensagem pra gente no WhatsApp que uma das pessoas da equipe do Fraterno vai entrar em contato com você e a gente conversa um pouquinho, a gente consegue, através desse momento, ajudar através de palavras de esperança, através da caixinha de vibrações, que nós temos uma caixinha de vibrações também de esperança. Oi, Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estava dando os recados, estava falando do atendimento fraterno, né, Vivi? Que a gente normalmente tem na casa, né? Então, as casas espíritas, elas têm o atendimento fraterno e agora a gente teve que se adaptar e colocar online, né? Então, pelo WhatsApp ou por ligação. Então, a Esperança disponibilizou o telefone para quem precisar conversar. E é um momento de... Todos nós estamos necessitados, né, Vivi? De uma palavra amiga, de um momento de conversa, de achar a luz no fim do túnel que às vezes a gente não encontra, né? Verdade. E é importante, isso é um trabalho muito bacana que as casas fazem, né? Pra gente estar sempre próximo, nunca deixar de auxiliar. É verdade. Uma outra coisa também, a gente tem na casa um projeto que chama Florescer. Esse projeto Florescer, ele, antes da pandemia, a gente atendia uma média de 50 a 60 famílias, né? E esse número foi aumentando, foi mudando de acordo com a pandemia, e hoje a gente está atendendo em média 150 famílias, entre 130 e 150 famílias. Então, são famílias que chegam lá no Esperança em busca da cesta básica, e muitas mãezinhas, porque a maioria são mãezinhas que chegam lá, elas chegam às 11 da noite, do sábado, e a gente entrega a cesta no domingo, às 6 da manhã. Então, a Vivi sabe, o Esperança é distante, não é perto, não tem ônibus, é um lugar de difícil acesso, não é fácil. Então, elas vão, muitas a pé, e ficam lá esperando a cesta básica. E esse trabalho a gente só consegue fazer
por causa da doação daqueles que acreditam no projeto, né? Então, através da doação da cesta básica, dos alimentos, doação de dinheiro que a gente faz a compra da cesta, através do compartilhamento dessa ação, através das orações, das vibrações, ou seja, de alguma forma, todos estão nos ajudando. Então, nós queríamos agradecer, em nome do Esperança, o Projeto Florescer, que é o nosso projeto de assistente social, por todos aqueles que acreditam no Florescer e que a gente consiga continuar essa caminhada. É bonito ver as pessoas se mobilizando, né, a essa causa, mas ao mesmo tempo para a gente é uma coisa triste, né, porque a gente doar alimento, saber que as pessoas estão em busca de alimento é muito dolorido, né, porque a gente sabe que uma cesta básica não dá para passar o mês, por isso é uma cesta básica, é só o necessário. Então a fome está aí. Então, a gente tem que se mobilizar para conseguir ajudar cada vez mais, né? Então, gratidão a todos aqueles que acreditam nesse trabalho. A Vivi também faz um trabalho parecido, né, Vivi, de auxílio? Todos nós fazemos de alguma forma, mas é o que você falou, é verdade. Por exemplo, passou de 50 e pouco para 100 e tanto. Ah, é bom. É bom que nós estejamos atendendo, mas seria muito melhor se não chegasse nesse ponto, né? É uma via de mão dupla aí. Mas sim, toda ajuda é super bem-vinda. E a gente fica muito feliz, porque se não vem para mim, vai para você, vai para outro, mas chega em quem precisa. Isso é muito importante. A gente tem que fortalecer isso, divulgar, pedir mais. E às vezes chega mais para a gente divide com outro e essa corrente só vai crescendo, né? Então, todo auxílio é muito importante para a gente. Sim. Vivi, eu faço a prece inicial, você faz a final? Combinado. Pode ser? Pode ser, claro, vamos lá. Quem tiver uma garrafinha de água, como eu sempre falo, ó, deixa reservadinho aí, que no finalzinho a gente fluidifica essa água. E que essa água possa servir de remédio para o corpo físico e espiritual para ajudar a equilibrar um pouquinho nesse momento que a gente tá vivendo, né, Vi? Então, vamos lá? Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, para que as palavras do Evangelho de hoje possam fortalecer a nossa caminhada, possam tocar o nosso coração e aumentar a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, o teminha que deram pra gente, hein, Vivi? Verdade, verdade. Mas estamos aqui. Vamos lá. Vamos falar do Evangelho de Jesus. Com certeza. Ah, mas aqui eu não queria conversar sobre o Evangelho de Jesus, não. Dá muito trabalho. Fica lá pensando no que tem que fazer. É tão difícil. Colocar em prática é tão difícil. Por que a gente tem que falar tudo tão difícil? Não falar de outra coisa, não? Acho que a gente podia parar de reclamar e começar a viver. Ah, será? A gente pode começar. Dá sim. Vamos tentar. Vamos tentar. O movimento, a vida é movimento. O movimento é importante. Vamos falar de Jesus, sim, mas vamos falar de Jesus do ponto de vista daquilo que a gente consegue fazer, sim. Porque a gente às vezes pensa, né? Eu acho que existe uma falsa ideia de que Jesus está longe. Existe uma ilusão. Quando a gente lembra de Jesus, a gente muitas vezes pensa no Cristo que foi crucificado, no Cristo que desencarnou. Jesus não foi, Jesus é. E é mais próximo do que a gente pensa. Mas eu não percebo. Não significa que ele não esteja. A limitação é nossa. Não é dele. Né? É o nosso alcance para essa realidade que ainda é incipiente. Ainda é como se nós fôssemos no jardim da infância. Se nós pensarmos na evolução do ponto de vista da doutrina espírita, se nós pensarmos na evolução dos mundos, nosso mundo ainda está no jardim da infância. Nós ainda somos um planeta engatinhando na evolução. Então, o nosso alcance das verdades divinas ainda está em andamento. Nós já temos, né, com a chegada da doutrina espírita no século XIX, nós temos uma teoria que já nos embasa bastante. Mas entre o que a teoria nos traz e aquilo que nós vivenciamos, ainda existe uma distância grande, né, Márcia? Ainda existe, assim, uma diferença muito grande. E aí eu posso puxar aqui um exemplo que, nesse momento de distanciamento social, de pandemia, de tantas dificuldades, quantos de nós
já como seguidores da doutrina espírita, não nos abalamos diante da dificuldade. Apesar de defendermos a teoria. Muitos de nós somos palestrantes, oradores espíritas. As pessoas falam, nossa, que palestra legal, que a Vivi fez, a Márcia fala super bem. Falar de Jesus não é difícil. É fácil. Não é? A gente só tem que ter aí, a gente só tem que ter aí um pequeno dom, porque é pequeno mesmo, que é a facilidade de falar. De discorrer sobre um assunto. Daí a sentir o mestre e se entregar de coração a ele, confiando, porque crer, mas acreditar. Você acredita em Deus, Márcia? Ah, lógico, com certeza. Desde que as coisas estejam super bem. A hora que o negócio começa a ficar meio estranho, eu começo a duvidar. Mas entre acreditar e confiar tem uma ponte enorme que muitas vezes a gente tem dificuldade de atravessar, né? Então, quando você me trouxe a proposta do tema para hoje, eu fiquei pensando, né, em algumas possibilidades aí para a gente pensar. E aí me ocorreu o seguinte: quando a gente fala assim, né, o tema, vamos parar de reclamar e começar a viver, as pessoas falam, nossa, mas que frieza, né? Parar de reclamar, tá difícil, né? Difícil está, mas na verdade sempre esteve. A nossa condição humana nesse momento, na verdade, coletivamente e individualmente, é um subir e descer, é um subir e descer. Nada é estável e permanente, não existe permanência. O que existe é transformação. A única permanência é a transformação. É a única coisa que sempre está acontecendo. Esse momento ele traz para a gente dificuldade e dor como outros já trouxeram, né? Eu estava conversando com uma colega que perdeu uma amiga recentemente, que não foi pela doença em si, pela Covid nesse momento, foi uma outra situação. E a perda é a perda, independente do motivo. O que nós precisamos trabalhar um pouco mais em nós é a compreensão das leis divinas. E aí, por isso que eu fiquei pensando, né, onde é que a gente podia buscar essa informação? Aí, Márcia, eu estava olhando, né, eu gosto muito da introdução do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente se apega demais às perguntas e respostas, né? E esquece da introdução, né? E esquece da introdução. Eu, particularmente, gosto muito da introdução do Livro dos Espíritos. E sempre recomendo. Especialmente para quem não está aprofundado na doutrina espírita, para quem, por exemplo, está assistindo a gente aqui hoje e quer conhecer um pouco, eu não sei ainda muito do assunto. Item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. São os pontos principais da doutrina. São vários tópicos, assim, tipo, o básico mesmo. Quer saber o que a doutrina espírita diz? Ela diz isso. E o primeiro tópico é que Deus é, olha só, tá aqui. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. É o primeiro tópico. E aí eu gosto de pensar no seguinte, as pessoas falam assim, mas poxa vida, né? A doutrina espírita nos remete à fé, a fortalecer a fé. Mas o que é, né? O que se espera dessa fé ao ponto de enfrentar as dificuldades e se manter firme? Ninguém está dizendo aqui que não sentimos dor. Nós não somos insensíveis, né, Márcia? Não, de jeito nenhum. E muito. Chora, reclama, às vezes até para e pensa assim, meu Deus, por que eu tô passando com isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que você me esqueceu? A gente fala. Na hora do desespero, a gente fala. Todo mundo fala. Não é diferente dos outros. Não é diferente. E aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas o discurso da doutrina espírita ele é muito emocional, ele é muito nesse aspecto de parece que não está sentindo dor, não tem que sentir dor. Não, peraí. Pausa, vamos lá. A doutrina espírita não se propõe a tirar a dor. Ela se propõe a tirar o desespero. É diferente. É bem diferente. Porque a dor, Márcia, a gente sabe que faz parte do momento que nós vivemos. O momento que eu falo não é essa encarnação, mas as diversas que nós já vivemos nesse planeta e que ainda vamos viver. Faz parte da evolução desse nosso planeta. É uma característica clara do nosso planeta que a dor faz parte do aprendizado. E aqui nessa mesma introdução eu falo novamente sobre isso. Dessa passagem temporária que é a reencarnação, da necessidade de, com ela, mudarmos algo em nós. E aí o que acontece quando a dor nos visita? Nós nos desesperamos. Tá doendo, tá doendo. Não, tá doendo sim. E a doutrina espírita não é insensível à dor. O convite dela é para refletir o seguinte, vamos lá no Evangelho então, né? Na Fé que Transporta as Montanhas, Kardec faz aquela frase, que é uma frase conhecida de todos nós, mas pouco refletida. Não há fé inabalável, senão aquela que encara a razão frente a frente
em qualquer época da humanidade. 3 pontos aqui. A fé inabalável é só aquela, ou seja, a fé que sustenta um momento de dificuldade com coragem, é aquela que diz o seguinte: eu vou encarar a razão, frente a frente, não importa a época da humanidade. Vamos trazer para a nossa época, então. Se eu parto do princípio que Deus é bom e justo, soberanamente, né, Márcia, no sentido assim, se ele não for tão bom ou tão justo, ele deixa de ser Deus. É. A minha lógica me diz que, se ele não for bom e justo em alto e último grau, significa que eu posso imaginar que existe alguém além dele. Então ele deixa de ser Deus porque alguém pode ser melhor. Isso é lógica. Isso é um pensamento filosófico. Deixamos a emoção aqui no cantinho um pouquinho, né? Pra gente deixar isso racional. Se ele é soberanamente justo e bom, ele não erra, porque se ele errar, ele também não é Deus. Então, se ele é soberanamente justo e bom e não erra, tá tudo certo. Viviane, que horror, tá tudo certo? Tá tudo certo. Voltando no que a gente falou um pouquinho no início, né, Márcia? É o nosso alcance dessas realidades que ainda não se faz suficiente. O que nos traz um sentimento de revolta e de desespero e de incompreensão. E a incompreensão aumenta a dor. Então, quando o Kardec nos chama para essa frase que a gente repete bonitinho, mas que esquecemos de refletir, é o seguinte: eu preciso encarar isso racionalmente. E aí, quando eu internalizo essa verdade e essa verdade passa a me pertencer no coração, eu encaro a realidade de outro jeito. O problema não diminuiu, a dor permanece lá. Eu me transformei para encarar a dor. E aí o desespero começa a deixar espaço para a evolução através do aprendizado. Eu falo, Vivi, que a partir do momento que a gente entende que existe reencarnação, que a gente passa por momentos de aprendizado, e a gente começa a olhar os momentos de aprendizado, os mais difíceis, com um olhar de amor, a gente começa a entender o amor que Deus tem por nós, porque cada momento difícil é uma escadinha que nós estamos subindo para a evolução. Se a gente comparar nós, como crianças, como sendo os nossos filhos, e Deus sendo a gente, como pais, a gente vê que quando um filho nosso cai e a gente deixa ele levantar sozinho, a gente está dando autonomia para ele. A gente está fazendo ele evoluir. E a mesma coisa a gente, né? Deus permite os momentos mais desafiantes para a gente levantar um pouquinho mais. E a gente ir assim evoluindo. Então, quando a gente entende a reencarnação e a gente olha com um olhar mais amplo e não esse olhar dessa encarnação só, a gente começa a ver que a gente reclama indevidamente, né? Que a gente não deveria fazer isso, não. E principalmente, assim, quanto maior o conhecimento que a gente diz que tem, eu falo diz que tem, Márcia, por quê? Justamente porque a gente diz que conhece bastante. A gente fala, espírito é ótimo em falar que sabe, né? Eu fico até preocupada. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai cometer erros do passado de outros irmãos, de outros momentos históricos em que a gente impõe a nossa verdade. E se não é do meu jeito, eu queimo na fogueira, por assim dizer, de uma maneira de dizer assim, não serve porque não é do meu jeito, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora. É como Cristo coloca, ele é o consolador prometido que vem para restabelecer todas as coisas. E nós nos propomos a estudar ela profundamente. Você sabe o que eu estou falando, a gente faz curso, a gente lê, a gente conhece muito. Mas vamos lá, vamos pensar no aluno que está na escola. Ele passa ali um mês ou 2, dependendo do sistema da escola, estudando. E aí ele leu. Ah, você entendeu? Entendi tudo. Vamos fazer uma prova? Então a vida, ela nos testa, porque assim, não é o que eu falo que me define, é o que eu sou, é o que eu vivencio. Eu posso não falar nada e saber muito mais no que diz respeito a colocar à prova, a testar as minhas habilidades, do que quem fala demais. Eu gosto muito de uma historinha breve que o Haroldo Dutra Dias conta, numa das palestras dele. Resumidamente, ele fala o seguinte, que um grande palestrante espírita era muito conhecido porque ele falava muito bem, ele motivava as pessoas, ele envolvia as pessoas, e um dia ele desencarna, como todos, né? Quando ele desencarna, ele chega no plano espiritual, e aí ele repara que não existe muitas glórias e louros, e ninguém jogou confete nele, e aquilo começa a mexer um pouquinho, né? Nossa, cadê, né? Eu fiz tanta coisa. E aí chega um senhorzinho para ele
espírito iluminadíssimo cuidando dele, né? Ele está ainda se restabelecendo do desencarne. E ele percebe que aquele espírito era o porteiro da casa espírita. Era o senhorzinho que abriu o portão todo dia lá, que mal falava. E aí, ele olha, e é óbvio, né? O orgulho, a vaidade dá aquela cutucada na gente, e fala o seguinte, ele olha e fala, o senhor é lá do centro espírita que eu fazia palestra? Era assim. Aí tem um dia que ele não aguenta e fala, desculpa, mas eu queria entender, como é que o senhor está brilhando tanto e eu não? E o senhorzinho responde simplesmente, é que tudo aquilo que o senhor falava, eu fazia. Então, entre o nosso discurso e a nossa ação, existe uma distância muito grande. E nós já temos amadurecimento espiritual, intelectual, para compreender passagens da nossa existência. Esse momento que a gente está vivendo é doloroso, sim. Foi como a gente falou, a doutrina espírita não se propõe a tirar a dor, porque a dor ainda é, no nosso ponto de vista, com base na doutrina que nós defendemos, em que nós vivemos, né? Ela nos diz que a dor faz parte do processo. O sofrimento e o desespero exacerbado é que não. Então, muitas vezes, aquele que cumpriu o seu período aqui na Terra está retornando. E nós, muitas vezes, achamos que isso é algo muito ruim. E a gente não está aqui tirando a dor das pessoas que estão perdendo seus familiares, não. A gente sabe que existe um sofrimento muito grande na separação. O que nós ainda não guardamos no coração é que essa separação ela tem um período para acontecer. Né? É temporário. A gente reencontra. Né? Os relatos da própria doutrina são imensos de retorno, de reencontros. E, novamente, é o nosso alcance de visão que ainda não é o suficiente para nos consolar. O Consolador prometido está aqui, mas nós não nos permitimos consolar por ele ainda. Nós não nos permitimos esse consolo ainda, não é? Vi, e eu acho, eu falo assim, que a gente começa a se habituar a reclamar, né? A gente, é tão bom, a gente reclama. Porque tá muito quente, porque tá muito frio, porque é a situação do país, porque a Viviane que falou uma coisa que eu não gostei, a Márcia que falou alguma coisa que eu não gostei. Então a gente vai achando desculpas, e esse monte de desculpa nos faz nos perdermos pelo caminho, né? E às vezes a gente coloca a principal desculpa, porque Deus quis assim, né? As coisas estão acontecendo, minha vida é assim porque Deus quis assim. Deus quis assim, será? Ou será que eu fiz as escolhas que me causou esse momento que eu estou vivendo? Né? Então, por que eu tenho que terceirizar, né? Terceirizar, exatamente. E aí a gente volta para a questão do raciocínio sobre o que a gente aprende sobre a doutrina. Então tá, eu sou espírita e acredito na reencarnação. Se eu contemplo esta realidade, eu entendo que eu vivi outras vidas. E que eu viverei mais algumas, outras tantas. Por que desse momento? Muitas vezes eu não tenho resposta nessa existência. Eu olho ao meu entorno e falo, poxa, mas isso aqui não está coerente com o que eu estou vivendo. Agora, de fato, vamos lá de novo no Evangelho. Causa atual da aflição, causas anteriores das aflições. Então, aquilo tudo que a gente vislumbra e não compreende, não está muito claro, tem que ter raiz antes. Porque se eu estiver passando por algo que eu não mereço, então Deus não é tão bom e justo como dizem. E aí ele deixa de ser Deus. Isso é um raciocínio lógico. Se o que eu estou vivenciando não é justo, então algo está errado com a divindade. Se estiver certo comigo. E entre Deus e eu, quem é que pode estar errando? A grande questão é que a posição de vítima é mais confortável. Uhum. E essa é uma realidade que a gente não gosta de falar, isso ofende. As pessoas se ofendem, às vezes, inclusive com isso. Falam, nossa, a doutrina espírita é fria. Não é essa a questão. Ela puxa pela razão. É quando o Kardec fala da fé raciocinada. É puxar pela razão. Ou das duas, uma. Ou eu não mereço, e Deus está errado, ou está tudo certo, e eu preciso elevar o meu pensamento e a minha capacidade de entendimento para que isso seja o meu consolador. A capacidade de entendimento das leis espirituais, a compreensão, ainda que pequena, de que pelo menos isso eu preciso entender, de que o Pai não erra, isso me consola, porque eu falo, então eu estou no momento necessário para a minha evolução, no mais oportuno possível para o meu crescimento. Deixa eu aproveitar esse momento. Tá doendo? Tá. Eu vou chorar? Eu vou. Mas eu não vou me revoltar. Eu não vou lamentar. Vai passar, né, Vi? Independente de qualquer coisa, se eu tiver que passar por algum momento, eu vou ter que passar. Não adianta eu me jogar no chão, fazer birra, gritar.
reclamar com Deus, tentar fugir, não adianta. A gente vai ter que passar. E daí a gente tem a opção de escolha, né? Ou a gente passa bem, aprendendo, ou aquilo vai se repetir. Você não conhece ninguém que fala assim, nossa, minha vida sempre acontece a mesma coisa, é sempre a mesma história, muda os personagens e é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não aprendi. Eu não aprendi. Enquanto eu não aprender a lição, ela vai aparecer de outras formas, mas sempre igual. E uma coisa interessante, né? A gente às vezes até identifica mais, a gente percebe. Mas às vezes por uma teimosia mesmo, insistimos. Quando muitas vezes poderíamos recuar. E aí vem de novo uma grande característica da humanidade em si, né? Que ainda nós carregamos um fardo de orgulho e vaidade muito grandes. Muito grandes. E eles acabam por determinar o nosso comportamento diante da dor na vida. Então, assim, a gente não baixa a guarda. A gente não recua, porque a gente está certo, né? E isso, às vezes, nos custa a saúde e nos custa uma encarnação inteira. Porque do nosso ponto de vista, sei lá, vamos supor, a Viviane vai viver até 80 anos. Nossa, mas é muito tempo. Parece realmente muito tempo, desse ponto de vista. Aí quando eu desencarno, passo pelaquela transição, aquele momento mais de oscilação, e aí eu me estabeleço lá e falo, poxa vida, nossa, como eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo? Porque, Márcia, tem uma coisa que eu tenho em mente que é o seguinte, menos é mais. E a gente vive numa sociedade de muito, mais. Mas aí a gente começa a ter uma vida tumultuada e cheia de coisas e criamos novos problemas. E tem também os problemas que a gente cria, viu? Não é só os que a gente traz das encarnações anteriores, não. Tem muito problema que a gente cria. Então, às vezes, uma vida mais simples é muito mais para o espírito. Uma vida com menos, do ponto de vista material, não estou falando que riqueza é errado, não é isso. Mas às vezes a gente vai atrás de tantas outras coisas quando a gente não consegue cuidar do nosso quadradinho, que é aquele que o pai nos colocou, para começar a nossa própria família. É a célula. É onde a gente foi colocado para ali trabalhar. E aí nos desperdiçamos energia numa vida que poderia ter sido melhor aproveitada. E aí fazemos o quê? Reclamamos. Lamentamos. Então, o passar pela dificuldade, a dor e outra, importantíssimo lembrar, quem não está sofrendo porque está bem, tem que ajudar o outro que não está. Tem que ir lá estender a mão, tem que conversar, tem que puxar o outro, dar um up, um ânimo. Porque ninguém vai chegar, não é uma corrida, não é uma disputa, é uma cooperação. Tem uma linha de chegada para todo mundo, mas quanto melhor a gente chegar lá é quando a gente está carregando alguém com a gente. Então, assim, não é uma corrida, eu tenho que ficar bem para mim. Se eu estou um pouquinho melhor, eu cuido do outro que está do lado. Levanto o ânimo. A gente está propagando muito mal, Márcia. A gente comenta demais, a gente reclama demais, a gente julga demais. O mal não merece propaganda. Não. De O mal não jeito merece nenhum. propaganda, de jeito nenhum. Corta o fio do mal na linguagem, no discurso, na conversa entre os amigos. Gera um campo mental. E aí, quando a gente estuda a doutrina, né, que a gente fala das vibrações, gerar um campo mental positivo, de gratidão ao Pai. Porque o momento de dor passado, bem passado, de novo no Evangelho, o bem e o mal sofrer, é algo para ser agradecido ao Mestre. Senhor, obrigada. Estou passando por aquilo que há de libertar o meu espírito, ainda que ninguém veja, ainda que eu mesma não seja capaz de vislumbrar o conteúdo todo, o contexto todo, mas passo pela dificuldade, com coragem, pedindo ajuda, que a gente não pede ajuda, né? Porque a gente é bom demais, né? Não precisa de ajuda, né? A gente só oferece. Espírita não precisa de ajuda, você não sabia? Ajuda. Não. O espírito está aqui para ajudar os outros, né? Uhum. Então, quando a gente pede ajuda, quando eu recuo nas minhas verdades, nas minhas certezas, quando eu baixo a guarda, o meu campo mental, a minha vibração melhora. Os espíritos que são amigos, e nós temos muitos amigos do outro lado, se aproximam, intuem. Então, aquele sofrimento aparente, ele é só mais um passo na minha evolução. Se eu compreendo isso, eu me acalmo diante da dor. Porque a dor existe, mas não precisa existir a revolta. É ela que nos puxa para baixo, que nos faz com que aquela dor passada não seja produtiva, porque eu me rebelei, eu não aprendi. Né? E perde-se tempo, às vezes uma encarnação inteira, com revoltas. Né? E tem uma... falta essa sutileza pra gente. Tem uma autora, uma médica, que ela não escreve livro espírita, é uma médica. A doutora Ana Cláudia Quintana,
que ela trabalha com doentes terminais, né? E ela escreveu 2 livros super bonitos. O que eu li, que marcou bastante, foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que ela fala, ela tem vários depoimentos e ela fala que quando o paciente está no leito já de morte, que não tem mais o que fazer, se é questionado do que ele se arrepende de não ter vivido. Independente da idade que a pessoa tenha, que ela tem uma doença terminal que vai levá-la com 30 anos ou que vai levá-la com 90, é não ter vivido. De ter dedicado a vida a bens materiais, a trabalhar, a conquistar o melhor carro, melhor casa, melhor qualidade de vida, que seja, sempre indo para o material. E ela se arrepende de não ter vivido os momentos, nem com as pessoas que amava e nem com ela mesma, porque ela passou uma vida sem cuidar de si mesma. Então, acho que a gente chegar lá no final da caminhada, né? Porque se a gente parte num acidente, numa doença que não faz a gente pensar no infarto, por exemplo, a gente não tem esse tempo de refletir. Mas se a gente chega no finalzinho que a gente sabe que não tem mais, que acabou, a gente está chegando no fim e a gente olhar para trás, será que a gente vai ter vivido ou vai ter tido medo de viver? Né? Será que a gente vai ter aproveitado realmente essa oportunidade ou a gente vai olhar para trás, ainda aqui, não quando partir para o lado de lá, mas ainda aqui olhar para trás e falar, nossa, podia ter feito diferente e agora eu não tenho mais tempo? Um exercício interessante que a gente pode fazer é imaginar, um exercício de imaginação. Se alguém nos dissesse assim, olha, se nos desse uma data, né? Porque a gente não tem data de validade impressa na embalagem, graças a Deus, né? Mas se nos dessem uma data e nos dissessem assim, olha, na semana que vem você volta ao plano espiritual, você desencarna. O que nós faríamos? O que seria de fato relevante, né? Talvez conversar com aquela pessoa que a gente está afastado há um tempo, talvez pedir perdão por um erro, talvez perdoar alguém que nos fez algo, né? Com quem eu gostaria de estar, o que eu gostaria de ajustar. Normalmente a gente vai perceber que o raio de ação é muito mais próximo do que a gente pensava, né? Não está tão longe, está bem mais próximo. Mas nós costumamos buscar realização muito longe, muito fora. E isso sim, quando a gente fala das questões materiais, de novo, a doutrina espiritual não condena ter o dinheiro. O dinheiro ele é uma forma de riqueza que precisa circular no mundo, faz parte da nossa condição. Mas quando as questões da vida material tomam mais tempo e mais energia do que o meu pensamento como um espírito imortal, eu começo a destoar daquilo que é o propósito do Pai para mim. Porque, em essência, nós somos espíritos e estamos encarnados. Mas a gente inverte, a gente fala assim, eu sou alguém que está encarnado agora, sou eu, é esse momento. Não é. Isso é breve, é passageiro, tanto que a gente pode ir a qualquer hora, né? E como é que a gente chega no outro lado? Será que a gente vai estar em paz? Será que a gente vai estar... Será que toda aquela luta de conquistas vão suprir o espírito? Vão dar paz ao espírito? Então, muitas vezes nós temos menos na vida, aquela questão, né, do menos é mais. Mas o que é essencial de verdade? Principalmente quando a gente vê um momento de dor, né, as pessoas passando por um momento de dificuldade, será que o essencial não é eu estender aquele momento a um amigo que passa por um momento difícil? Dar atenção para aquela pessoa, né? Amparar aquele espírito, como aquele espírito me ampara quando eu preciso, e aí a gente fortalece laços que vão atravessar a morte, por assim dizer, né? Vão atravessar o tempo, o espaço e vão nos seguir depois. Então, o nosso olhar, Márcia, eu acho que a gente ainda enxerga muito pouco, a gente... É como se tivesse um véu mesmo cobrindo, então a gente enxerga parcialmente a realidade. Nós enxergamos aquela realidade que nós criamos para nós. E muitas vezes, obcecados por algumas verdades absolutas, deixamos de enxergar novas possibilidades. E aí vem a dor acompanhada da revolta. E não a dor acompanhada da resignação, que aí sim é o bem sofrer, é o passar pela dificuldade com raciocínio, compreendendo que aquele momento é passageiro e que há um propósito do Pai para nós, naquele instante, para aquele aprendizado especificamente. Né? Como a gente falou no começo, nós criamos a falsa ilusão de que Jesus foi. Jesus é e está, sempre esteve. Nós não alcançamos ainda ele, mas ele está sempre conosco, sempre. A vibração dele nos envolve, né? E nós esquecemos disso muitas vezes.
E vivenciar, né? Vi? Como você falou, e a gente tem que sempre lembrar. Não adianta pegar o evangelho, ler do começo ao fim, do fim ao começo, e não vivenciar aquilo, né? Às vezes não são palavras, a maioria das vezes são os nossos gestos, né? Como a gente vivencia o Cristo na nossa vida, né? Então ele não foi embora, ele está dentro de nós. Às vezes é a gente parar e refletir, olhar para dentro de nós, que a resposta está ali dentro, né? E na hora que vier o desespero, tiver que chorar, chora. Mas chora confiante de que vai passar. Abre o evangelho, procura ali o consolo. Às vezes o consolo pode nem estar ali no evangelho, mas quando a gente conversa com alguém, Deus conversa com a gente através de outras pessoas. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, às vezes a gente senta no ponto de ônibus, vem uma pessoa, senta do lado, e a gente começa a conversar e de repente a gente está falando a nossa vida para a pessoa. É verdade. Não, eu nem conheço a pessoa, eu vou lá e falo, e a pessoa vem. E às vezes a pessoa vem com a resposta. E às vezes ela dá uma palavra que, nossa. E uma coisa interessante, a gente precisa sempre entender o seguinte, que nós ainda precisamos da religião no mundo por uma questão nossa, é uma questão humana. Eu gosto eu não sei onde eu li, mas diz assim que no futuro a religião vai ser Jesus, vai ser o Cristo, vai ser o amor. Então, assim, quem não é espírita, mas, por exemplo, está assistindo a gente agora. Não, eu não sou espírita, não tem problema. Não tem que ser. A relação é entre a gente e Deus. Não é da gente com o espiritismo, da gente com a igreja tal, da gente com a Márcia, não é a relação com a Viviane, não. É a nossa relação entre nós e o Pai. Então, eu lembro de uma vez que minha mãe falava assim, eu não sei rezar. Eu falei, mãe, não existe muito segredo. É sentar no momento e direcionar o pensamento para Deus. E uma coisa que eu acho sensacional, Márcia, me controla no tempo aí, que você sabe que eu falo muito, viu? Uma coisa que eu acho sensacional... Temos 5 minutos. Beleza. De novo, trazendo uma palestra do Haroldo que eu gosto muito, ele fala o seguinte, né? Que as pessoas falam assim, mas por que eu vou rezar? Porque se Deus sabe tudo o que está acontecendo. É uma pergunta pertinente. Sim, Deus sabe o que está acontecendo. Mas a prece, ela não existe para informar a Deus. A prece existe para que a gente aprenda a lidar com a resposta do que a gente pede. Então a prece é o seguinte, é o meu canal com Deus, é uma via de mão dupla. E ele está sempre aqui, só que eu preciso também estar em contato com ele. E não é para que eu o informe dos meus problemas, ele sabe melhor do que eu, muito melhor. Porque ele sabe o meu começo, o meu meio, e sabe o que vem pela frente. A prece ela não existe para informar a Deus, não é informativo. A prece existe para que na minha abertura de coração a ele, eu ouça a resposta. Então quando eu peço algo a Deus, qual é a resposta? Não aconteceu nada. É uma resposta a isso. Não aconteceu nada naquele momento, não é o momento de acontecer. Não aconteceu do jeito que eu queria, então o meu jeito talvez não fosse a melhor resposta. Isso já é uma resposta. Nós fazemos questionamentos ao Pai e pedimos coisas ao Pai querendo a resposta que nós queremos. Não é, Márcia? A gente já tem a resposta na nossa cabeça. A gente só sabe o que é. A gente só... E se der errado, a gente culpa ele. A gente quer que ele fale assim, é isso aí, minha filha, você tá certa. Na verdade, no fundo é o que a gente quer. Mas muitas vezes a resposta dele vem de outras maneiras. Nossa, eu pedi isso para Deus, mas aconteceu aquilo. Acredite, aquilo é melhor do que isso que você havia pedido. Isso para todos nós. Então a prece é um exercício de ouvir a resposta e repensar o que a gente precisa. Porque a gente não vai ter tudo que a gente quer. Mas com certeza o que a gente precisa, Márcia, o Pai vai oferecer. Isso às vezes vem em desafios dolorosos, que aprimoram o espírito, que é imortal. E às vezes a gente só vai entender isso lá na frente. Lá na frente, passou um tempo, a gente olha para trás e a gente fala, realmente aconteceu como tinha que acontecer. E daí eu entendo. Então, na hora, a gente até fica lá, reclamando com Deus. Mas dá tempo. A gente tem que dar o tempo necessário. Que lá na frente a gente vai entender que o caminho era aquele. Que a gente pediu ajuda e veio como a gente queria, como tinha que ser, não como a gente queria. Como tinha que ser. E a gente deveria dar um tempo sempre, sabia, Márcia? Que a gente deixa para pensar quando é tarde demais. Nós muitas vezes temos tempo para ler um livro inteiro, para estudar, para fazer cursos, mas não paramos para pensar. Refletir. É necessário reflexão profunda, uma viagem para dentro. Peraí, deixa eu pensar. Como tem sido a minha existência? Por que tais coisas não estão indo bem? Aí é a hora da conversa com Deus. Tem gente que acha que prece é um ritual muito elaborado. Não é, não. É como o meu filho fala, é um papo reto, né? Mas então, é o que eu falo também.
É um papo reto. Tipo assim, não estou entendendo nada. O senhor me ajuda? Entrega o coração. E observa. Nós somos péssimos observadores, né? Observa. O que está acontecendo ao redor? O que está vindo de encontro? Como eu posso transformar isso? Nós não refletimos. A gente é imediatista, Márcia. A gente quer tudo pronto para ontem e do nosso jeito, porque o nosso jeito é o jeito certo. E E quando a gente fala raramente a gente observa, acerta o diferente. e Desculpa. quando a gente fala observa, né, Vi, é observar mesmo, porque às vezes Deus vai conversar com a gente através de uma página de um livro que a gente lê, vai falar a frase que a gente precisa, a pessoa que senta do nosso lado, um filme que a gente vai ver, uma música que a gente escuta, ele vai arrumar uma forma. Se eu não estou conseguindo ouvir naquele momento, alguma forma ele vai mandar para você entender. Só que a gente, como você falou, que a gente tem essa paciência de olhar com amorosidade para esses momentos, né? Perguntar o que eu preciso fazer. Me mostra o caminho. Eu falo assim, vamos pedir guiança, né? Guia meu caminho. Porque a hora que a gente fala guia meu caminho e eu estou aberto para olhar, eu vou encontrar as respostas dele. Sim. Vou encontrar todas as respostas. Daí, cabe a mim aceitar a resposta que ele deu ou querer fazer as coisas do meu jeito. Daí, se eu fizer do meu jeito, não adianta reclamar depois. Porque Né? livre nós somos. Livre nós somos. A nossa liberdade é garantida sempre. Mas a responsabilidade sobre aquilo que decidimos também. E quando a gente fala em observar, é importante dizer assim, observar a si. Porque se a gente observasse a si mesmo como a gente observa os outros, a gente ia descobrir muita coisa. Isso ajudaria bastante na nossa evolução. Se eu observasse com a mesma acurácia a mim, da forma como eu observo o outro, porque a gente é muito bom para observar o outro, a gente não é muito bom para observar a gente. Talvez eu descobrisse rapidamente coisas que eu posso transformar hoje e melhorar e ser mais feliz. Né? Nós queremos a felicidade, nós queremos ser felizes, mas a gente não quer muito lutar por essa felicidade. É meio que um pacote. Né? Eu quero o pacote. E nós confrontamos a vida quando as coisas não saem do nosso jeito. Né? Isso a gente faz muito bem. Quando não sai do nosso jeito, talvez seja a resposta àquele pedido que eu fiz lá atrás, aquela prece que eu fiz de coração, e aí vem tudo destrambelhado, você fala, Deus errou, meu Jesus, ele não percebeu o que eu queria. Não é. É que ele sabe do que a gente precisa. Cadê a nossa fé raciocinada? Se eu entendo que Deus é perfeito, eu compreendo que as respostas dele podem não atender o meu questionamento como eu queria, mas atendem a minha necessidade como espírito imortal. Tem que fazer essa adendo aí. Não é pro agora. É para o que vem ainda por aí. É isso mesmo. Tema tão bom, né, Vi? Pena que deu nosso tempo. Se deixasse, a gente fica, ó, falando, porque é muito gostoso. Que a gente possa refletir sobre isso no nosso dia a dia, né? Sempre. E eu agradeço mais uma vez o convite do Esperança. Fico muito feliz. Nós agradecemos, é muito bom ter você aqui. Tava com saudade já. Que bom, né, que a gente tem meios ainda de se comunicar. Isso é ótimo. São coisas boas que podem vir de momentos ruins ainda, né? Olhar com amorosidade para esse momento e entender que tudo é tudo certo. Tudo certo. Vai passar, vai dar tudo certo. Existe, como é que é mesmo a frase que eu vi esses dias? Não existe descontrole no mundo, né? Porque o pai cuida. O que existe são descontrolados. Não existe descontrole. Apesar de não parecer, está tudo dentro de um propósito muito maior e muito além da nossa visão, que é bastante limitada. Mas existem nós, ainda somos um pouco desesperados. Né? Estamos aprendendo, estamos crescendo. É verdade. Vi, você faz a prece pra gente, final? Gente, deixa a aguinha separada aí pra gente fluidificar também, né? Isso. Vamos lá, então. Agradecemos. Gratidão é a palavra para esta tarde. Pensemos num belíssimo dia do lado de fora de nossas casas agora, agradecendo o planeta que nos acolhe, cuidado por aquele que é o nosso mestre, que sempre foi. Que cada pessoa aqui, unida, a distância no corpo físico, mas para o espírito não há distanciamento, que possamos sentir as boas vibrações dos espíritos amigos que nos acompanham. Que cada um possa ser abençoado, fortalecido no corpo físico, se for necessário, mas principalmente fortalecido na fé, fortalecido no coração e na mente a se conectar com o Pai de uma forma forte, de uma forma
poderosa de um poder que é o amor, o único poder. É a força de Deus que move o universo todo. E aquele que cuida do universo não esqueceria de nós. Então, nos sintamos acolhidos e cuidados, mesmo diante da nossa dor. Se houver a lágrima, que choremos. O choro alivia, mas tenhamos a certeza de que aquele que olha por nós sabe com detalhes aquilo que é melhor. Confiemos no Pai de todo o coração, de todo o entendimento, na certeza de que tudo passa e que de tudo continuará. Senhor, concede-nos por misericórdia aquilo que ainda não temos por mérito e dá-nos a certeza do teu amor infinito. Leva as vibrações a cada aqueles que precisarem. Fluidifica a água daqueles que se propuseram. Transforma no que for necessário aquele que beber. Obrigada, Mestre, mais uma vez. Que todos tenhamos uma boa tarde, uma semana de conquistas espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Vi, Muito obrigada. obrigada. Nós que agradecemos ter você aqui conosco. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Obrigada mesmo. Fica com Até a Deus. próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Obrigada. Fiquem com Deus.